Está começando o Projeto SAS. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Projeto SAS. Hoje a gente vai trazer um tema que é polêmico para algumas pessoas, mas eu acredito que, é o futuro, então acho que vai estar bem interessante. Estou aqui, como sempre, com o meu querido Renan Caixeiro. E aí, Renan, como é que tá? Beleza, Rodrigo? Tô super animado pra gente fazer esse cast hoje. Acho que é a primeira vez que a gente vai ter um cast com alguém que tava do outro lado, tava ouvindo a gente, né? E aí, agora vai estar aqui desse lado. A gente falou isso e não é mentira, né? Você tá ouvindo a gente, fala com a gente, porque a gente quer trocar ideia com a comunidade que tá aqui movimentando, né? Poxa, muito legal receber esse convidado aí pra falar de no-code, falar de coisa que a gente, gosta demais desse tema e acha que não é futuro e presente, né? Já tá acontecendo e acho que dependendo de quando você ouvir esse cast aí, esse negócio tá explodindo a uma velocidade alucinante. Pois é. Então a gente tá aqui hoje com o Renato Assi, o mito do no-code. Seja bem-vindo, Renato. E explica pra gente também o que é no-code, né? Porque provavelmente muita gente ainda não sabe. Pô, mito é foda, hein, Rodrigo? Não é muito legal atualmente. Mas muito obrigado pelo convite, cara. Fico muito feliz. Eu contei com o Renan, né? Eu conheci vocês ouvindo o podcast mesmo. Eu tava procurando, assim, gosto muito do tema SaaS já há muito tempo, assim. Então já ouvi o SaaSholic, SaaSDR, assim, e sempre tive muito imerso nesse conteúdo, né? Mas, cara, eu conheci vocês no episódio 4 da temporada 1, falando sobre o modelo de negócio do Basecamp, cara, que a gente tava até conversando um pouquinho agora há pouco. Putz, muito bacana. Se você não ouviu, ouça esse episódio, que é muito bom. Episódio 4 da temporada 1 do Projeto SAS. Recomendo fortemente. Só escuta se não pegou investimento. Se você pegou investimento, talvez você não goste. Você está alavancado com 100 milhões de dólares com investidores aí, não ouça esse episódio, senão você vai passar raiva. Pois é. Mas, pessoal, eu vou falar de no-code um pouquinho, explicar, né, para o pessoal não se perder. Mas é basicamente o seguinte: no-code é o que eu ensino já há um pouco mais de um ano aí no YouTube, na internet. É você poder criar soluções, aplicações web, aplicações mobile, SaaS, sem precisar programar, sem precisar digitar uma linha de código, sem precisar de um sócio programador, sem precisar de nada disso. Basicamente, você conhecer um pouquinho de lógica, assim, você já consegue montar visualmente os teus aplicativos, tirar a tua ideia do papel. É isso que eu ensino, são uma série de ferramentas hoje que te permitem isso, e ferramentas que a cada ano que passa ficam mais poderosas, com mais recursos, né? Isso é muito interessante, Renato, você comentar, que, assim, eu acho que, até eu lembro que seu primeiro vídeo que eu vi foi em setembro foi no segundo semestre de 2019 ali, e eu lembro na época também de eu começar a olhar as ferramentas e tal, você até falar sobre isso, mas essas ferramentas também, né, tipo Bubble, enfim, como que isso tá crescendo e também melhorando rápido, né? Eu tô impressionado com isso. Só para dar um contexto também, o Renato, ele tem uma comunidade que ele usa, né, como meio aí para ensinar os alunos dele, e essa comunidade é por assinatura, né? Então, não é só aí o no-code para aplicações em SaaS e construir os aplicativos que a gente vai conversar aqui hoje, mas também sobre como que ele lida com essas assinaturas, com a comunidade dele, como que é ter uma assinatura, só que com comunidade, né? Que é um pouco diferente aí do software, mas que traz aí os mesmos desafios pra gente. Exato. Mas não deixa de ser. Meu modelo de negócio é uma startup, é uma edtech, né? É uma startup escalável por meio de tecnologia na área da educação, cujo modelo de monetização é uma recorrência. Então não deixa de ser um SaaS, né? Mas sim, tá crescendo muito, o Renan tava comentando aí, né? Por que tá ganhando tanto corpo esse papo de no-code, né? Ele vem de uns 4, 5 anos pra cá, lá fora, nos Estados Unidos, um pouquinho na Europa, e recentemente começou a se falar aqui no Brasil, basicamente um ano e meio pra cá, né? Quando você começou, né, cara? Não é modéstia agora, não. Você que trouxe esse negócio pra cá. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a começar a falar disso, sem dúvida nenhuma. Você que trouxe. Mas por que você foi o primeiro? Porque é tudo muito novo mesmo, entendeu? No mundo todo é muito novo, e os Estados Unidos e a Europa estão um pouquinho à frente, como em muitos assuntos. Padrão, normal, né? Mas é porque as ferramentas começaram a ganhar muito corpo mesmo, de pouco tempo pra cá. A gente viu isso acontecer há bastante tempo com sites. Como que você programava um site em 1995, Rodrigo? Bloco de notas, né? Em 95, no caso, eu ainda tava na barriga da minha mãe. Se for depois de junho, eu já tinha nascido. Então você não criava sites, né, Rodrigo? Eu não criava sites. Mas, quando eu tinha uns 11, 12 anos ali, eu já tava começando a meter a mão, e aí era bloco de notas mesmo, no máximo um Notepad++, mexendo em HTMLzão puro, né? E usando tabelas, que inclusive eu lembro que quando eu comecei a programar, eu tava escrito assim, tabelas, esse é o tutorial mais importante
importante, faça com cuidado. E aí eu pulei ele pra fazer depois. E graças a Deus eu pulei, porque a tecnologia mudou em seguida e parou de usar tabela pra fazer site. Mas era trabalhoso, cara. Até pouco tempo atrás, até construir um site profissional, né? Precisa de código. Tinha o front page também, pô. Aí você... Primeiro no code aí. Eu usei Dreamweaver. Exato. Era low code, na verdade, né? Low Um pouquinho code. de código, mas você podia arrastar e tal. Mas exatamente, isso aconteceu com sites estáticos, né? Então foi do bloco de notas para ferramentas como Microsoft FrontPage, Adobe Dreamweaver, até que hoje, em 2021, cara, basicamente, de cada 100 sites na internet, 34 sites são criados em WordPress, uma ferramenta de desenvolvimento de sites em código. O Wix, cara, o Wix, o pessoal brinca tal, meu, o Wix tá uma ferramenta poderosíssima, baratíssima, com nuvem, com tudo, carregamento extremamente rápido, uma ferramenta no-code. Então tem muitas ferramentas no-code de sites que até vieram antes, tanto é que hoje é muito raro alguém querer criar um site no código mesmo, né? Só para quando você busca uma customização a mais, você quer realmente espremer o código. Então, pra te dizer que se a pessoa escrever um site do zero e não usar WordPress, é porque ela não sabe o que ela tá fazendo. É uma afirmação ousada, gostei dessa. O WordPress, ele chegou num nível que você faz o que você quiser com ele. Se você quiser usar ele como um back-end e fazer um headless e tal, né? Você pode fazer um headless. Porque o WordPress, ele tem como você fazer ele no code, né? Mas ele também é muito extensível do ponto de vista de código. Então você consegue tirar tudo que você não quer dele e deixar ele otimizado. Então eu começaria um site usando WordPress se eu fosse mexer com código. Sem código aí, putz, tem muita opção boa, né? E aí isso começou a acontecer em 2014, 15, 16, isso começou a acontecer não só para sites, mas para aplicações web, para aplicativos mobile. E aí começou a surgir uma série de ferramentas, a qual eu exploro várias lá no meu canal do YouTube, mostro várias assim, e tenho as minhas preferidas, que na minha opinião são as mais completas, né? Que te permitem, cara, criar aplicações web poderosíssimas. Então, o pessoal, às vezes ainda acha que talvez no code seja muito limitado, mas, cara, você cria aplicativos com integrações API, com ações de servidor, bota ações para ficar rolando de forma recorrente ali no servidor. Então, você tem muita coisa muito avançada que você pode criar dentro dessas ferramentas, sabe? E aí, qual que é o grande benefício do no-code, né? Tá, mas e daí, Renato, que você não programa? Qual que é a grande questão aí? Cara, a grande questão, principalmente, é ligada a custo e tempo. Pelo seguinte, se você pegar uma ferramenta no-code, se você não sabe nada hoje de programação, você nunca programou uma linha de código na tua vida, você começa hoje a aprender uma ferramenta no-code, isso, cara, eu vejo porque eu tenho 3.000 alunos, eu acompanho a jornada de todos eles, tá? Então, se você começa hoje, cara, em 90 dias, você tá com uma primeira versão do teu aplicativo pronto. Em 90 dias. Tem os mais rapidinho, que vão lá e fazem 20 dias, mas via de regra é o pessoal que já tem um conhecimento de lógica de programação. Aí pra eles é mais fácil. Mas pra pessoa que é zero conhecimento em programação, cara, em 90 dias ele cria um aplicativo web 100% responsivo, com integração API, com integrado a meio de pagamento, com tudo. Então, assim, é uma possibilidade que não existia há 10 anos atrás, sabe? Não existia há 6 anos atrás. Basicamente, para você conseguir tirar uma ideia tua do papel, você tem um aplicativo na tua cabeça que você sabe que vai ser muito legal, que tem demanda, que soluciona uma dor. Como que você tirava uma ideia do papel há 6 anos atrás, cara? Ou você aprendia a programar, uma jornada aí de 2, 3, 4 anos, né? O Rodrigo sabe bem. Pô, você virar um desenvolvedor full stack sozinho para conseguir tirar a tua ideia do papel, né? Ou você acha um sócio programador, aquela figura mítica que raras vezes alguém consegue encontrar, né? É porque o cara recebe 30 propostas todos os dias de pessoas que vão desde vamos ficar rico a eu não vou te contar a minha ideia porque senão você vai roubar. Exatamente. E hoje os programadores ainda por cima estão extremamente bem remunerados, escassez de programador no mercado, então, pô, vou largar tudo que eu tenho para comprar a ideia desse maluco aqui, onde eu vou fazer tudo para talvez isso aqui daqui a um ano gerar fruto. Ninguém faz isso, né? A figura do sócio programador tá cada vez mais ausente. Sim, só se o cara naturalmente tiver uma personalidade mais de empreendedor mesmo, né? Que ele faria isso de qualquer forma. Só que aí faz sentido juntar e aí ele vira seu sócio. Né? Exato, é bem raro. E aí a terceira opção seria você, cara, desembolsar 50, 80, 100, 150 mil reais para uma software house para tirar a tua ideia do papel. Só que aí você vai desembolsar uma grana preta numa versão 1 do teu MVP, que
com certeza absoluta, não vai atender a dor, porque você precisa fazer 1000 melhorias, corrigir 1000 bugs. Então o negócio meio que já nasce morto, né? Porque você já gasta uma grana que muitas vezes você não tem para criar uma versão 1 que vai ter que sofrer muitas melhorias ali ainda. Então, cara, por isso que era tão difícil, sabe, tirar uma ideia do papel. E o no-code vem como tá crescendo tanto, porque vem exatamente como uma resposta a tudo isso. Uma forma de você, empreendedor, conseguir com o teu nível de conhecimento, tirar a tua ideia do papel sem precisar de um programador, sem precisar desembolsar uma grana preta, porque essas ferramentas custam R$150 por mês. Tem ferramentas gratuitas, né? Então, cara, tá ajudando muita gente a tirar muita ideia do papel. Basicamente, no-code de forma bem resumida é isso aí. Agora, Renato, assim, você tá aí nesse ambiente, né? Eu sei que, eu acho que depois seria legal a gente também começar a dar umas ideias, pessoal, de onde eles podem ver mais essas ferramentas, quais são essas ferramentas, né? Igual a gente conhece o WordPress, tem as ferramentas do no-code, né? Mas também queria entender um pouquinho, assim, pra gente trazer isso pro nosso mundo aqui, né? Você já vê produtos saindo, às vezes até já faturando, que tenham, né, a pegada, claro, um produto ali por recorrência, alguma coisa nesse sentido, que o cara fez ali 100% num bubble da vida e tal, e ele aquilo virou um negócio, enfim, é um negócio que realmente é a base, ou ele às vezes é um protótipo para validar, e aí depois realmente você vai desenvolver aquela empresa com um código proprietário, alguma coisa nesse sentido? Cara, eu fiz um vídeo esse mês no YouTube, o título do vídeo é assim, ó, o maior aplicativo no-code que eu já conheci, as 3 lições que eu aprendi com ele, mais ou menos isso. E aí eu conto ali a história do maior aplicativo realmente desenvolvido, cara, sem código nenhum, sem programador por trás, nada disso, e que alcançou, na minha opinião, ali o maior sucesso financeiro, tá? É um aplicativo americano chamado Dividend Finance, criado em Bubble. Bubble, na minha opinião, é a plataforma mais poderosa que existe para criar aplicações web, aqui, se você ver meu canal, a maioria dos vídeos que eu faço em cima de Bubble, né? E aí esse cara criou essa empresa, Dividend Finance, 100% em Bubble, tá? Eles começaram lá no começo, praticamente junto com o Bubble, em 2014, e assim foram indo, cara. Eles lançaram em 2014 para 15 ali, em poucos meses eles conseguiram lançar. O que é basicamente o aplicativo deles, cara? É uma plataforma que integra instituições financeiras que querem emprestar dinheiro para donos de imóveis que querem fazer reformas ecossustentáveis. É um negócio muito louco, é um negócio muito, muito americano, que eu acho que tem um benefício financeiro super, cara, totalmente nichado, né? O nicho do nicho do nicho. Essa empresa, cara, ela chegou a processar até 2020 mais de $1 bilhão em empréstimos dentro do aplicativo. Recebeu nesse período 385 milhões de dólares em aportes de venture capital. Até que em 2020, ano passado, após o último aporte, foi uma série D, sei lá, que foi lá que eles receberam o último aporte, aí eles lançaram, cara, a nova versão da plataforma deles, dessa vez no código. Então eles ficaram operando, acho que 6 anos, se eu não me engano, aí, com uma plataforma criada em Bubble. Nessa plataforma receberam quase $400 milhões em venture capital, transacionaram mais de $1 bilhão em empréstimos dentro da plataforma, chegaram a ter mais de 100 colaboradores lá dentro. Tudo isso com uma plataforma criada sem código, cara. E não é uma plataforma auxiliar da empresa. É uma plataforma core, é o produto core dos caras, entendeu? Onde o representante acessava, o cliente acessava, tudo acontecia dentro dessa plataforma. Mas tudo bem, Renato, não vamos falar de unicórnio, vamos falar de casos reais, né? Assim, casos que a gente vê no dia a dia. E aí é muito engraçado, cara, porque eu tô como a gente falou, né, tô há 1 ano e meio mais ou menos ensinando isso no YouTube, tendo contato com muita gente. E aí eu tenho muitos alunos tirando umas ideias muito boas, assim, do papel. E muitos deles criando negócios reais. Eu fiz um stories essa semana no meu Instagram, mostrando, cara, um aluno meu, que ele criou uma startup chamada Owshay. Owl de latido de um cachorro, né? Owshay. Que é o quê? É um aplicativo que te ajuda a localizar animais perdidos. Ele te manda um pingente com QR Code que você bota no pescoço do teu cachorro, do teu gato, né? E aí ali tem um QR Code. Que aí, cara, se teu cachorro some, alguém escaneia aquele QR Code, já vai compartilhar contigo a localização do animal. Aí lá tem uma agenda para saber se o animal tá vacinado, se não tá. Um aplicativo, cara, 100% criado em Bubble. E o negócio dele tá gigante, cara. Tá muito legal, sabe? Tá vendendo pro Brasil inteiro. Então eu tenho muitos casos, assim, de pessoas montando, cara, startups, empresas reais, porque essas ferramentas, assim, elas têm limitações, sabe? Tipo assim, você não vai desenvolver a inteligência artificial do novo Tesla numa ferramenta no-code. Não é para isso que ela serve. Mas para 99% das dores que a gente vê aí no mundo, que a gente quer resolver porque não tem tecnologia,
a gente consegue criar com essas ferramentas. Uma coisa que eu achei interessante também, né? Eu testei o Bubble lá e fiz os tutoriais iniciais. Em 3 horas eu tinha um aplicativo pronto. Claro que não era um super aplicativo, não era um SaaS, né? Claro, eu acho que eu demoraria aí um mês, 2 meses pra fazer, igual mesmo você tinha comentado. Mas já tinha alguma coisa ali que funcionava, né? Era um link compartilhável que fazia alguma coisa em 3 horas. Eu fiquei assustado de, caraca, como isso aqui é incrível, né? E eu percebi que as limitações que tinham na ferramenta, elas poderiam ser resolvidas com alguns plugins que você pode instalar dentro do Bubble, né? Se você sabe programar um pouco, ou tem uma ferramenta no Bubble que tá explodindo e você precisa sair das limitações porque você tem necessidade de criar outras funcionalidades, tem essa opção também de programar o plugin, né? E a colocar ele ali dentro do Bubble e resolver o seu problema. Isso, coisa que realmente é viável, né? Então você tá crescendo, você tem uma necessidade extra, vai lá e faz um plugin com código mesmo para poder resolver. Exato, estender as funcionalidades. Eu tenho um aluno hoje que tem empresa e que fatura bem e vive só de fazer plugins para Bubble. Por quê? Porque tem hoje quase 1 milhão de usuários o Bubble no mundo, né? 900 e bolinha, 1000. E aí eles precisam muitas vezes estender funcionalidades, que aí vai o pessoal lá e constrói um plugin para isso. Então o pessoal que conhece de JavaScript, conhece de Node, cria o plugin e disponibiliza lá no marketplace do Bubble, né? Para que as pessoas consigam usar aquilo e, vamos dizer, eles vão usar sem código. Não quer dizer que não tem código, obviamente, né? O código está por trás do negócio. Um excelente programador codificou aquilo para que a gente possa fazer um negócio sem código. E aí você me lembrou do episódio 5 da nossa temporada 1, que é que a gente fala sobre um amigo do Rodrigo, né, que participou com a gente aqui, o Arindo, e ele é o cara que desenvolve plugin pro WordPress, né? A empresa dele é toda baseada nisso e tal, e aí, enfim, ele foi evoluindo nesse sentido. E é assim, a gente sabe já como é que esse ecossistema funciona, como é que tem muitos negócios funcionando, e você tá me falando que tá acontecendo exatamente a mesma coisa no ecossistema do Bubble, né? E você falou que você tem 1 milhão de usuários só ainda, né, perto de, sei lá, de WordPress, né, uma coisa ainda que tem muito ainda pela frente. Eu até tô lembrando que eu fiz um app no Bubble vendo um tutorial do Renato Assi, olha aí. Eu fiz um negócio de palavra-chave de anúncio, um negócio assim, eu tava treinando, eu falei assim, vou seguir o tutorial aqui, aprendi com ele como fazer. Muito legal os vídeos do Renato, depois entrem lá, gente. Não tô ganhando nada pra fazer essa propaganda, mas é porque eu gosto do trabalho. É isso aí, cara, aí eu percebi que tinha uma demanda muito grande por isso, assim, porque eu criei o canal no YouTube sem grandes pretensões, só percebi que ninguém falava disso, eu acho que era um assunto que merecia ser melhor tratado, e começou a, cara, dar uma audiência muito legal, começou a ter muita gente engajada, e fazendo pergunta, e comentário, e gostando, e assim, você sente quando você toca uma veia, né, você sente quando você solta uma pedra morra abaixo, você sente que, pô, não consigo nem segurar o ímpeto que isso aqui gerou, né, e aí comecei a, cara, focar mais nisso, me especializar mais nisso, acabei criando um curso realmente muito mais denso em cima disso, que se tornou a comunidade Sem Codar, né? Que é então não é um curso, né? Porque o curso é a ideia de que você compra uma vez só, tal, e eu sou apaixonado por recorrência, né? E acabei criando realmente uma comunidade, porque além do curso, a gente tem um grupo ali, a gente se mantém em contato o tempo todo, todos os alunos, onde a gente fica trocando ideias sobre os nossos projetos e resolvendo problemas e tirando dúvidas e um contribuindo com o outro ali. Então é muito mais forte do que só um curso, o conceito de uma comunidade. Né? E a gente tava até falando sobre isso, né? Porque eu acho que é um link legal da gente falar um pouquinho dessa sua experiência, porque assim, acho que até uma coisa assim, você pegou o conhecimento e aí vai, enfim, transformar isso em produto, trabalhar com recorrência no produto, né? E eu acho que isso a gente podia linkar com isso, porque a gente vê, quando o pessoal fala de produto, comunidade, ou às vezes um produto digital, né? Algum curso, alguma coisa, lá já vem logo na nossa mente a ideia de lançamento, né? Você tem que fazer um lançamento, e aí você fecha uma turma, abre outra turma, etc. E pelo que eu reparei, né, eu abri o seu produto, é um produto que está sempre disponível para comprar, como um software, né, que você vai lá, faz uma assinatura e começa. Claro, você tem que entrar numa determinada lógica ali, mas você tá com o carrinho aberto, né, você tá no produto perpétuo, né. Eu queria, se puder pontuar um pouco disso, assim, porque a gente tem muita experiência de vender recorrência, a gente falou muito aqui nos casts sobre isso, né, de como fazer essas vendas enterprise, e como fazer venda small business, etc. E aí quando a gente vai nesse mundo de produtos, né, que normalmente até as pessoas talvez estejam até esperando, né, você fazer um lançamento, alguma coisa, e você vai, não, pode comprar aqui, já tá disponível, não precisa esperar o lançamento, não. Cara, é que vamos dizer que eu confio na inteligência da minha audiência, sabe?
Então, eu me sinto ofendido quando eu vejo alguém falando assim, compra já! Você tem que comprar ainda hoje até as 23 horas e 59 minutos, porque amanhã não tem mais vaga e vai acabar e você nunca mais vai ter uma chance de comprar isso aqui. Aí daqui 45 dias o cara de novo, compra já, porque, porra, meu, sabe? Eu não vejo sentido nisso. Eu me sinto mal como um consumidor vendo esse tipo de coisa. Então eu não quero passar essa mesma sensação pra minha audiência, sabe? Eu não gosto dessas pequenas mentiras, como se fosse. Eu não gosto de fingir que um negócio tem vagas limitadas quando não tem. Eu não gosto de fingir que eu vou encerrar vagas quando não tem. Pô, não adianta você chegar lá no Reportei e falar, eu reportei agora, eu vou encerrar as inscrições e você só tem até hoje. Pô, mas por quê? Não faz sentido, sabe? E também tem uma questão assim, né? Cara, às vezes a pessoa tá naquele dia que ela conversou com um amigo, teve a ideia de criar um aplicativo e naquele dia ela tá pronta pra isso, entendeu? Porque raio de motivo que você não vai dar pra aquela pessoa a oportunidade dela comprar um negócio naquele dia? Aquele dia é o dia que ela tá preparada pra isso. Talvez daqui 30 ou 60 dias, quando você for fazer o teu lançamento, ela não esteja mais tão afim, ela já achou uma outra coisa, já conversou com outra pessoa, já contratou um desenvolvedor, sabe? Talvez ela já esteja em outra pegada. Então, eu não vejo motivo pra criar essa escassez. Escassez funciona? Funciona, o ser humano responde à escassez sem dúvida nenhuma. Mas eu não gosto. Se não existe escassez, eu não finjo que existe, sabe? E aí, um segundo ponto que o Rodrigo comentou aí é a recorrência, né? Cara, eu sou um fã de recorrência, tá? Eu tenho um dos meus, na minha opinião, um dos meus melhores vídeos do YouTube, que curiosamente é um dos meus vídeos menos assistidos, se chama assim, ó, os 4 degraus da criação de riqueza. Tipo, não tem nem muito a ver com o meu conteúdo de no-code e tudo, mas, cara, aquilo ali é um download do que tá no meu cérebro sobre como se faz dinheiro, sabe? Eu falo muito assim, né? Qual que é o primeiro degrau que todo mundo tem que passar na vida? É quando você vende o seu tempo por dinheiro, quando você trabalha para uma empresa, é quando você vende alguma coisa por hora. Tudo bem, funciona legal, mas você sempre vai estar limitado ao quanto você pode cobrar pela tua hora, né? E a quantas horas você tem num dia. Aquilo ali nunca vai te permitir, cara, ganhar muito dinheiro, sabe? Tanto é que as pessoas passam pro segundo degrau, que é o quê? Quando você começa a vender produtos e serviços. Aí você já começa a atingir novos patamares, porque, cara, não importa muito quantas horas você investe naquilo, ninguém está interessado em quanto tua hora está custando. Se você tem um produto bacana que soluciona o problema da pessoa, um serviço bacana que soluciona o problema da pessoa, ela vai te pagar por aquilo. Então, assim, o pessoal vai lá, por exemplo, às vezes sai da empresa para montar uma empresa de consultoria. Eu não quero mais ser funcionário, quero ser consultor. Vou virar um consultor tributário. Aí ele chega lá na Reportei e fala, ô Reportei, vou fazer um planejamento aqui junto com vocês que vocês vão pagar 3% a menos de imposto por ano. Porra, que legal, você não tá interessado em quantas horas de consultoria vai precisar para isso. O cara vai te entregar uma solução, ele vai te resolver um problema. Aí o cara começa a ganhar mais dinheiro. O terceiro degrau é quando a pessoa começa a vender produtos e serviços escaláveis. Quando introduz o conceito de escala no negócio. Que é o quê? É quando você vende um produto, você vende um serviço, mas assim, né? Eu passei 13 anos da minha vida trabalhando com barcos, fabricando e vendendo barcos, né? Fabricando ele? Ele tá em Floripa, Rodrigo, é outra realidade, você tá em Minas Gerais, cara, relaxa. Aqui a gente fabrica e vende pão de queijo. Você que pensa, tem muito mineiro comprando barco, né? Mas enfim, o barco é assim, cara, você vendeu 100 barcos, show! Você tem que produzir os 100 barcos. Agora, quando você atinge esse terceiro degrau, você vende um produto 100 vezes, vamos dizer um e-book. Você criou um e-book, altos e-book, vendeu 1000 e-books, já produziu. Você pode vender 1000, pode vender 10 mil, 100 mil, não importa, você já produziu. Como a Microsoft fazia com Office, com Windows. Cara, ela podia vender ali 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de cópias do Office do Windows, não importa, já está produzido. No máximo vai ser o custo do CD, do DVD na época, né? Que até mais branding na época dela, né? Tipo, pô, é mais você ter, né? Depois de um certo tempo, né? No começo ainda precisava do CD, mas depois era, você comprou o original, mas você pode baixar, né? Igual o jogo de videogame atualmente. Exatamente. E aí o quarto degrau, que é o meu preferido, é não só quando você consegue vender produtos e serviços escaláveis, mas com recorrência. Ou seja, não só você vende um produto e serviço que você produz uma vez só e vende infinitas vezes, mas além de vender infinitas vezes, você continua recebendo todo mês por aquilo. Cara, esse é o ápice do negócio, entendeu? E toda vez que eu pensei em novos empreendimentos e novas coisas para criar, sempre foram nesse sentido. O que eu posso fazer que seja escalável e que me traga recorrência? E aí, na minha opinião, hoje os dois modelos de negócio que melhor se enquadram nesse modelo de negócios escaláveis e com recorrência são
SaaS e cursos online no modelo de comunidade, que são exatamente as coisas que eu tenho hoje, entendeu? Todos os meus negócios ou são SaaS ou são modelos, ou são cursos online no modelo de comunidade. Por quê? Porque eu vendo aquilo para quantas pessoas quisessem entrar hoje, sabe-se lá Deus por quê? Vão ouvir podcast. 100 pessoas vão comprar. Cara, eu só vou ficar sabendo porque eu vou olhar a página de vendas, mas eu não preciso fazer nada mais por isso, não tem nenhum trabalho manual a mais, entendeu? Já tá tudo produzido, já tá tudo entregue. Então sim, eu sempre fui completamente apaixonado. Ganha dinheiro quando você dorme, só que sem mentir, né? Exatamente, entregando um negócio, cara, real, de valor real, que realmente soluciona dores e resolve problemas das pessoas, sabe? Então, sim, cara, eu sempre fui apaixonado por esse modelo de negócio, sempre fui pendendo para esse modelo de negócio, e tudo que eu criei na minha vida de empreendimento sempre foram nessa linha. Você comentou aí que além da comunidade, você tem alguns outros SaaS. Você brincou com o Bubble lá e construiu uns produtos além da comunidade? Como é que é isso? Eu criei 2, cara. Logo antes de eu ficar muito focado no YouTube, assim, eu criei 2 SaaS. Um deles é para a indústria naval, que era na empresa que eu trabalhava. Depois que eu saí, eu deixei funcionando, eles me pagam um FII mensal pelo uso do aplicativo. Cara, posso dizer hoje, olha, eu fiquei 13 anos no mercado náutico, tá? Hoje eu digo com toda a tranquilidade do mundo, não existe um CRM melhor para a indústria naval do que esse. Não existe, cara. Ele assim, ó, ele é totalmente customizado para a indústria naval, atende todas as dores. Ele é um sistema que o vendedor consegue fazer uma cotação, cara, do barco automaticamente pelo celular. Então ele faz de forma totalmente digital, já encaminha para o WhatsApp e para o e-mail do cliente, vai para o WhatsApp totalmente formatado, assim, e aí já alimenta o CRM que depois começa a receber promoção na nossa base lá. Esse orçamento, se efetivado, ele já vira um contrato que vai para o financeiro, ele já vira contas a receber que vai para o financeiro, ele já gera uma ordem de produção que vai para o gerente de produção para colar lá do lado do barco para os funcionários saberem quais são os acessórios, o motor que vai no barco. Então, assim, é um CRM tão sinistro que ele é meio que quase virou um ERP da empresa, sabe? Muito, muito, muito bacana. Foi fazendo ele que você conheceu o no-code e se apaixonou aí pelo Bubble. Foi o que me levou nesse mundo no-code, cara. Quando eu trabalhava lá, eu tava querendo tirar essa ideia do papel já há muito tempo, tava agoniado, que eu tava tentando há 1 ano aprender a programar, e eu não conseguia, cara, não conseguia. Chegava em casa depois do trabalho, eu ficava todo dia 1 hora e meia tentando aprender a programar. E aí, cara, eu lembro que passou 1 ano, eu tava, tipo assim, já tava entendendo HTML e CSS, tava começando a brincar com JavaScript. Aí quando eu olhei e falei, cara, a quantidade de tecnologias que eu tenho que aprender para conseguir tirar essa ideia do papel, eu acho que eu vou mais uns 4 ou 5 anos nesse ritmo, sabe? Só que provavelmente já vai ter outras linguagens para aprender daqui 4, 5 anos, né? Não ia sair do papel nunca desse jeito, entendeu? Porque eu não era um programador full-time aprendendo 12 horas por dia. Eu tinha meu emprego, né? E aí foi aí que eu encontrei no Code, cara. Fiquei agoniado com essa coisa, eu pensei, tem que ter uma forma, um WordPress para aplicativo, era o que eu pensava, né? E achei, eram ferramentas ali que estavam bem no começo ainda, ali já conheci o Bubble. Hoje o Bubble é 1000 vezes melhor do que era na época, mas foi com o Bubble que eu consegui tirar essa primeira ideia minha do papel, cara. Esse episódio está cheio de referência pra mim, porque ele me lembrou o episódio que a gente falou, foi o episódio 3, que a gente falou assim, você constrói um produto e tal. Tipo assim, a gente tava falando muito sobre construir pra própria dor, né? A gente falou muito, tipo assim, você quer às vezes fazer um SaaS, você quer fazer um sistema, busca a sua própria dor ali, ou uma dor que você conheça, ou tem alguém muito próximo, pra você às vezes resolver isso, porque às vezes você resolveu aquela ali, e você fez isso, né, cara? Você tava trabalhando com um barco, cara, fantástica essa história. E aí você fez o CRM, você aprendeu no code por causa disso. Então, isso é muito maneiro. Até o Rodrigo me fala muito isso. Assim, você quer aprender a programar mesmo e tal? Você tem que ter uma motivação muito forte, né? Senão aquilo não sai, né, cara? E, trabalhar pra própria dor ali é uma ideia boa, hein? Você tirar o SaaS no code do papel aí, eu achei, uma dica fantástica. Cara, o espírito do no code é esse. Porque assim, você quer resolver muito bem um problema? Pega quem mais sente aquele problema na pele. Assim, eu tô fazendo uma gincana no code lá na Porto Seguro, né? Esse mês todo, fazer 40 mentorias no decorrer do mês. Então, o que a gente tá fazendo? Tá pegando o pessoal do RH, que sente exatamente as dores do RH. Cara, você não imagina o que rola de planilha paralela. Você pensa que a empresa, só porque tem 700 desenvolvedores, é super digitalizada? É nada, cara. A maioria das empresas tá cheia de planilha paralela rolando, informação perdida, é uma zona. Só que aí você pega a pessoa do setor,
que sente todo dia aquele problema na pele, sabe exatamente qual deveria ser a solução para aquele problema, e você dá para essa pessoa o poder dela desenvolver a própria ferramenta, cara, não tem como dar errado, não tem. E que foi o que aconteceu comigo nos barcos, entendeu? Eu sabia, cara, eu acertei na V1, primeira versão do meu, tava redondo, eu sabia exatamente o que precisava, porque a dor era minha, não precisei transmitir isso para um desenvolvedor, entendeu? Eu criei minha própria solução, né? E aí eu cheguei a pensar em pegar esse sistema, fazer ele multi-tenant, assim, né, para múltiplos clientes, e eu ia comercializar ele, cara, nos Estados Unidos, que é o mercado náutico mais forte do mundo, né? E atender bem, cara. Só que aí, putz, como eu comecei a falar disso na internet, eu criei esse aplicativo dentro da empresa, eu falei com eles ali, eles preferiram que eu não vendesse para potenciais concorrentes deles. E aí eu assinei um NDA com eles, assim, acabei nunca, então ficou um cliente único, né? E um outro CRM que eu montei também, cara, foi nessa época, um pouco antes do YouTube, assim, na época eu pensava até em montar uma software house, eu montei para um conhecido meu daqui de Florianópolis, que ele tem uma empresa bem grande na linha de construção civil. E aí montei também, é muito parecido com isso da indústria naval, um CRM, o core da ferramenta, assim, é para ajudar os vendedores a fazerem cotações de forma mais ágil, mais digital, melhor em todos os sentidos, e integrar com alguns processos internos da empresa, sabe? Então é sempre um misto de CRM com algumas funções de ERP, assim. E aí eu tenho hoje esses dois SaaS, cara, nossa senhora, o dos barcos aí tá rodando há 7 anos já, né? O da indústria civil tá rodando há uns 2, 3 anos, mais ou menos. Mas os dois ainda assim, cara, paga tudo, só esses dois pagam tudo minhas contas aqui. A última vez que eu acessei eles pra fazer uma manutenção deve ter sido em 2020. E foi só pra trocar aquele copyright embaixo na data, né? É só pra trocar o ano, né? Aí o cara já bota uma fórmula pra puxar o ano automaticamente, né, Rodrigo Fane? Cara, sensacional, sensacional. E muito massa, né, de ver que antes de você começar a ensinar, você passou aí e aprendeu bastante, aprofundou e gerou resultado e realmente atendeu demandas reais, né? Porque eu acho que da mesma forma que tem aquela galera dos lançamentos que criam escassez aleatórias, tem muita gente aí ensinando coisa nada a ver na internet, né? Então, muito massa saber que... Putz, eu já sabia, né, porque eu já te conhecia, mas muito massa aí o pessoal também saber disso. E assim, é óbvio que a gente depois, acho que pra quem quiser conhecer mais sobre no-code, Renato, acho que você tem, claro, né, sua comunidade, seu curso e tal, mas eu também, se você, claro, seu YouTube, mas assim, pessoal que já conhece, ouviu falar, o que você, olhando pro futuro, né, o que você imagina assim, ó, olha pra isso aqui, fica de olho nisso, né, é bubble mesmo, ou tem outras coisas, enfim, o que você acha que a gente tem que ficar olhando agora, porque é ali pra ali que a coisa tá indo nesse universo que hoje a gente chama de no-code, low-code, pode ser que daqui a um tempo a gente nem chame mais disso, né? Vai ser, é isso aí, é o que tem. O aplicativo hoje é assim, né? Mas como é que você vê esse futuro, assim, pra onde que essa coisa tá indo? E se puder falar de ferramenta também, pra onde você acha que é legal o pessoal tá direcionando a atenção aí nos próximos momentos? Cara, alguns números aí de no-code e low-code, tá? Primeiro, uma pesquisa da Gartner, é um dos maiores institutos, acho que talvez o maior instituto de pesquisa do mundo, eles diziam o seguinte: até 2024, 65% das aplicações criadas serão feitas com ferramentas no-code ou low-code. 65%, cara. Isso não significa que elas vão substituir as feitas por programadores, né? É que vai ter uma quantidade tão maior de aplicações sendo criadas que naturalmente só vai acontecer por conta da entrada dessas ferramentas, né? Esse mercado foi um mercado, cara, de mais ou menos 9 bilhões de dólares, que girou, né, movimentou 9 bilhões de dólares em 2019, que é a última vez que pegaram esse dado. Estima-se que até 2030 atinja 187 bilhões de dólares. É uma cifra meio louca, assim, que a gente não tem nem a perspectiva, mas vai crescer pra caramba, né? Esse é o que a gente consegue tirar de estatísticas. E eu acho que vão ter duas frentes muito fortes de crescimento, cara. As ferramentas que atendem o empreendedor e as ferramentas que atendem a empresa. E eu tô sentindo esse lado da empresa, eu não falo muito no YouTube porque eu nunca fui muito pra essa linha, eu nunca trabalhei em empresas gigantescas, em multinacional, né? Então eu acabo falando mais do que eu passei da minha história, da minha experiência, que é a pegada do empreendedor e de como o empreendedor que quer criar um negócio pode usar isso, né? Mas, cara, como tá me chamando a atenção esse lado corporativo? Meu Deus do céu. Eu, como falei, tô fazendo essa gincana no code
na Porto Seguro, né? E aí, cara, eu fiz uma palestra para os 13 mil funcionários da Porto Seguro, apresentando no Code, e aí a gente abriu a gincana, que era o quê? As pessoas precisavam mandar as demandas delas, assim, dos setores dela, de coisas que podem ser automatizadas, processos manuais que podem virar aplicativos, sabe? Coisas que eles pediam pro departamento de TI, o departamento de TI nunca conseguiu fazer por conta de priorizar outras coisas, obviamente. E aí foi recorde, essa gincana foi recorde em todas as gincanas da Porto Seguro em número de aplicações, assim. Porque era muita gente precisando de muita solução, sabe? E, cara, quando eu vejo o tanto de coisa lá dentro, que não vou falar muito assim, porque acho que tem até questões de sigilo com eles ali, mas quando você vê o tanto de coisa lá dentro, cara, que não é nem que pode ser automatizado, precisa ser automatizado pra ontem, pelo amor de Deus, sabe? É chocante, assim, o tamanho que esse mercado vai criar, sabe? Eu fiz uma palestra pra Pipefy também, né? A Pipefy tá começando a se posicionar de forma muito inteligente como uma plataforma no-code aqui no Brasil. Então você procura hoje no-code no Google, eles já estão até anunciando para no-code, né? E eles estão se posicionando forte dessa forma, cara, como uma plataforma para que os executivos dentro de empresas consigam criar suas próprias soluções, sabe? Então eu ficaria muito atento a esses dois lados. Tanto a linha de ferramentas voltadas para empreendedores, que hoje, na minha opinião, Bubble é a que melhor atende por conta dos recursos, por conta do modelo de precificação, porque ela não cobra por usuário, ela cobra por aplicativo. Então, se você tiver 1 usuário, 100 usuários ou 1000 usuários, você paga a mesma coisa. Então, se você quiser criar um SaaS escalável, Bubble vai ser a melhor ferramenta. Há outras que eu às vezes falo também, que é, por exemplo, AppGyver, que foi recém-comprada pela SAP, que é uma muito boa para criar aplicativos nativos, exporta tanto para Android quanto para iOS. Cara, gratuita a ferramenta, assim, bem bacana, sabe? Ficaria muito atento a esse lado. Bubble para aplicações web, AppGyver para aplicativos nativos, ferramentas muito boas para empreendedores que querem tirar a ideia do papel. E aí, para a linha de empresas, ferramentas corporativas, assim, cara, OutSystems é uma gigante, tem mais de 1000 funcionários lá dentro, é uma empresa de Portugal gigantesca, avaliada em 9 bilhões de dólares, né? Não lembro se ela tem capital aberto agora, mas tem o Rafa, cara, que é o Rafa, ele tem um canal no YouTube também, ele fala muito de OutSystems, é muito bacana, assim, ele trabalha com OutSystems há 15 anos, e é impressionante, cara, como acelera o tempo de desenvolvimento dentro das empresas, sabe? E aí você tem hoje muitas empresas no mundo inteiro precisando de desenvolvedores OutSystems e não tem, cara, totalmente escasso, sabe? Então o Rafa, ele tem um curso, ele qualifica as pessoas para se tornarem desenvolvedores OutSystems, sabe? Porque as empresas estão cada vez mais precisando. E junto com OutSystems, várias outras, Mendix, por exemplo, a própria Pipefy, por exemplo. Eu acho que quanto mais a pessoa conseguir se especializar em conhecer essas ferramentas e usar elas para conseguir qualificar as pessoas dentro da empresa a criarem suas próprias soluções, eu acho que, cara, é um mercado que vai começar a explodir, sabe? Então é nisso que eu ficaria atento, assim. Linha do empreendedor, Bubble e AppGyver. Linha corporativa, OutSystems, Mendix, Pipefy. Eu acho que isso meio que fecha o elo. Renato, e agora você falou muito aí da galera que vai aprender para usar e aplicar, mas a gente tá falando aqui também com uma galera que tem SaaS, e que, pô, o cara tem ali muitos programadores, talvez um time aí que talvez o cara queira fazer a própria ferramenta no code para que outras pessoas possam construir SaaS e produtos em cima da ferramenta dele, né? Então, o que você visualiza, talvez até no mercado brasileiro, pra gente nichar um pouco, dar uma sua visão do global também, de, pô, o cara quer construir a plataforma no code, né? O cara quer ser o dono dela. O que você vê aí nessa questão? Você acha que o mercado ainda cabe? Se tem alguma coisa que essa pessoa poderia fazer? Ou as que estão atualmente elas já estão dominando e a tendência é que fiquem elas mesmas? Eu acho que tem um mercado gigantesco, cara. Eu tô dando consultoria para uma startup daqui de Floripa que tá fazendo exatamente isso, tá? Eles estão criando a primeira plataforma no-code para empreendedores criarem seus próprios SaaS. Bem essa pegada. Porque as plataformas que a gente tem hoje brasileiras, vamos falar só das brasileiras, assim, né? Ou elas são ferramentas low-code, é meio difícil ouvir no podcast, mas assim, é que eu falo às vezes no-code, que é sem código, e low-code. Low é L-O-W em inglês, que é baixo código, né? E elas são meio diferentes, parece pouca coisa, mas as ferramentas no-code, elas, cara, elas podem ter código se você quiser, mas você consegue criar um aplicativo todo sem digitar uma linha de código. Essa é uma ferramenta muito boa para o empreendedor, para o cara que não tem conhecimento técnico, tirar sua ideia do papel. As ferramentas low-code, baixo código, via de regra, servem para que desenvolvedores, quem já é programador, conseguir ir lá e criar um aplicativo de forma 10 vezes mais rápida, entendeu? Muito mais simples, pega muitos módulos prontos, não precisa ficar reinventando a roda, né? As ferramentas brasileiras que já existem, todas são low code, baixo código.
tá? Então, nenhuma voltada para empreendedores. O Pipefy é o uso corporativo. Então, você não tem uma ferramenta brasileira hoje que atenda esse mercado no-code para empreendedores. Como que você sabe, Renato? Porque, eu vivo disso, eu conheço todas essas ferramentas e o pessoal me pede desesperadamente por uma ferramenta dessa, porque o Bubble, que é a melhor de todas hoje, cara, é em inglês e sem qualquer plano de traduzir para português. E a gente vive num país onde 85% das pessoas não falam inglês, entendeu? Eu deixo de vender, cara, muita vaga ali no curso por conta do pessoal não se adaptar ao inglês. O pessoal até usa o tradutor do navegador, logo consegue pegar o jeito, assim, mas, cara, é em inglês a ferramenta, não tem o que fazer, sabe? Então eu acho que tem muito mercado, assim, é impressionante. O próprio Bubble, cara, não tem uma ferramenta que briga com ela não tem concorrente com o mesmo nível de recursos, com o mesmo modelo de precificação, não tem. Então é um mercado que tá nascendo, cara, um mercado que tá nascendo totalmente disponível aí para alguém criar uma plataforma dessa no code, olhar, eu diria assim, modela o Bubble, sem dó, cara, modela o Bubble, que o sucesso aí é muito próximo de garantido. Mas ele não tem concorrente e ninguém chegou até ele até agora, porque fazer o que eles fazem no nível de abstração e personalização, ainda sendo fácil de usar e você conseguir aprender pelo menos as coisas em 3 horas ali, né, fazendo os tutoriais, é bem difícil, cara. Então os caras mandaram muito bem. Exatamente, concordo contigo. Não é à toa que eles não têm concorrente, não é porque todo mundo é bobo, é porque o que eles fizeram realmente é um trabalho muito bem feito, né? A plataforma realmente é muito boa. Cara, mas muito legal. Eu acho que, assim, cara, Renato, esse conteúdo que você passou me abriu os olhos pra muita coisa aqui interessante. Eu vejo que a gente tá olhando o início de uma coisa, né? Isso aqui é muito interessante. Então, poxa, você tá aí do outro lado e você tem alguma coisa que você tá construindo pra sua equipe ou pra sua empresa, ou você já tá evoluindo em no-code e depois quiser dar um depoimento aí que você viu aqui pela primeira vez e virou aluno do Renato e agora é multimilionário com seu SaaS. Traz esse case, porque, assim, eu acho que muita gente vai estar ouvindo pela primeira vez sobre isso aqui, isso vai ser legal, e a gente tá meio que assim, com um cara aqui que é a vanguarda da parada, é o cara que trouxe isso pra gente aqui, que tá formando gente aqui no país e que tem uma proposta muito, muito bacana. Assim, eu tô feliz de estar compartilhando esse momento, de estar vivendo isso aqui, Renato. Pô, brigadão mesmo você ter aceitado esse convite, por ter participado. Eu acho que a gente ainda tem que aproveitar mais essa experiência aí em outros episódios, mas, cara, muito legal e, pô, muito feliz em ver que eu acho que é o início, né? A coisa vai e a gente sabe que, enfim, esse limite aí a gente não faz ideia. Cara, eu acho que é um mercado que tá nascendo, e aí deixo até uns últimos recados aí. Pô, se você tem uma empresa de porte bacana já, olhe no-code com muito carinho, porque tem muita empresa já se adequando a isso, porque tá percebendo que é diferencial competitivo. Criar ferramentas com esse grau de simplicidade, com esse grau de facilidade e com o baixo custo, é um baita de um diferencial. Não é à toa que já entraram nesse mercado a Amazon, o Google, a Microsoft, a TOTUS, a Oracle, todas elas já têm ferramentas no-code e estão imersas nesse mundo. E se você é desenvolvedor e de alguma forma se sentiu ofendido com esse podcast que a gente está falando aqui, não se sinta. Pode ter certeza que, assim como o no-code não acabou com o trabalho dos desenvolvedores de site há 15, 20 anos atrás, também não vai acabar com o seu trabalho. Pode ter certeza disso. Desenvolvedores tradicionais têm muitas oportunidades e vão ter cada vez mais nesse mundo que a gente vive. O que acontece é que muitas pessoas que não têm conhecimento técnico para tirar a ideia do papel vão conseguir tirar suas ideias do papel. E lá no futuro vão abrir ainda mais vagas para desenvolvedores. Então, o mercado só tende a crescer. E por fim, se você é empreendedor, você deve ter ficado muito feliz em ouvir esse podcast, porque pode ter certeza que tá aí uma solução muito boa para você conseguir tirar a sua ideia do papel de forma extremamente barata, rápida, simples. Às vezes parece até bom demais para ser verdade. Então, que bom que tem tantas ferramentas gratuitas para você testar e ver isso na prática acontecendo aí. E muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Renan, pelo convite. Fiquei feliz demais de estar aqui, gosto muito de vocês, adoro o podcast de vocês. Não malho um dia na academia sem ficar ouvindo vocês aí. Que isso, cara, o prazer foi nosso. Muito obrigado aí, que tenho certeza que a galera vai aproveitar muito esse conteúdo e vai chegar lá e virar seu aluno, cara, porque, pô, dá um mole desse, né? Não aproveitar o cara antes que ele fique bilionário, o curso custa 50 mil. Agora eu já tenho um nome pra esse episódio, vai ser assim, como ter um SaaS sem programador. Muita gente vai ficar doida nesse. Esse podcast foi editado pela BZT.